Olá pessoal, como vocês estão? Na videoaula de hoje falaremos mais na questão da propriedade de som e figuras, né, as notas, as famosas notas musicais. Antes de tudo, pessoal, uma coisa que passou despercebida nas videoaulas anteriores foi na questão da postura do instrumento, né? Eu havia falado que a postura tem que ser de forma natural e, claro, os ombros têm que estar de forma alinhada. Nunca você tensionar de uma região, né, erguendo o ombro para cima. Não. Por isso que existe esse acessório chamado espaleira, tá? A espaleira acaba te facilitando nessa situação. Você não vai haver a necessidade de ter que erguer o ombro, tá? Porque a espaleira vai já entrar em contato com o seu ombro e aí sim você pode encaixar de forma tranquila, sem ao menos tensionar aqui o ombro esquerdo, tá? Por isso que espaleira é essencial para nós, né? Por esse fato, para você não sentir dores, desconforto de erguer o ombro e ficar por muito tempo tocando, estudando, enfim. Espaleira é muito importante para a gente. Claro que existem algumas exceções. Tem pessoas que têm pescoço mais curto, que aí não há necessidade. Caso contrário, sempre procurar, né, utilizar uma espaleira, sei lá, um material que seja uma esponja, para deixar de algo mais elevado aqui nessa região. Ok? Bom, vamos lá. Eu havia falado nas propriedades, as propriedades da música, né? O que é a música, o que é a harmonia, melodia, ritmo. E agora nós vamos falar as propriedades do som. O que é som, pessoal? É tudo que a gente ouve no nosso dia a dia, né? O falar de uma pessoa, sei lá, o canto dos pássaros, latido dos cachorros, enfim, tudo que a gente ouve no nosso dia a dia é som. Né? É uma vibração que o nosso ouvido percebe no nosso dia a dia. E, claro, existem as propriedades de cada espécie de som que a gente ouve. São elas: duração. Deixa eu pegar aqui. A duração. A intensidade. O timbre e tem um outro nome que eu esqueci, mas vou lembrar. Vamos lá, vamos partir para a duração. Duração é o tempo do som, galera. É o tempo do som. Tudo que a gente ouve existe uma duração, né? Por exemplo, se você ouvir um som de um ventilador, a duração dele é maior. Se você pegar, sei lá, um toque, você bater numa lousa, a duração já é mais curta. Então, cada som tem uma duração específica, tem um tempo naquele som que a gente ouve, tá? Isso é duração. Intensidade, pessoal, aí ó, agora eu lembrei, tem altura. Por que eu lembrei desse nome? Porque muita da gente confunde a propriedade de intensidade com altura. Por quê? Quando fala em questão de volume, som forte, som fraco, as pessoas já logo raciocinam dizendo, é a altura do som. Não, não é a altura. O que acaba caracterizando o volume do som, que seria o som forte e som fraco, é a intensidade. Quando a gente ouve aquele som bem baixinho, aquele barulho de vento, aquela brisa, sabe? É um som fraco, chamado de intensidade. Uma pessoa gritando no seu ouvido, né? Aquele som irritante, também é chamado de intensidade. Então não é altura, tá, pessoal? Não se confundem na hora de você ver uma propriedade da outra. Intensidade é o volume, tá? Já a altura, pessoal, é questão de som grave e som forte. Que nem, por exemplo, os homens têm uma
tem um som, né? Emite o som das vozes mais grave. Já das mulheres, um som mais agudo. Buzina, sei lá, de um navio é um som grave. Buzina de um trem é um som grave. Cantar de um pássaro é som agudo. Isso sim é altura, tá? É uma que diferencia da outra, de som grave para o som agudo. E por fim temos o timbre, tá? Muita da gente fala que o timbre é a voz, né, são as vozes humanas. O timbre do cara ali é um timbre gostoso, né? O cantor ali canta muito bem, o timbre dele é muito bom. Ok, é aceitável esse argumento. Só que não é somente a voz humana que é caracterizado como timbre, mas sim como qualquer outro tipo de som. Vamos explicar de uma forma mais objetiva. Por exemplo, eu não preciso ter assim, contato visual, por exemplo. Vamos supor que eu estou ouvindo, sei lá, uma pessoa conversando num cômodo aqui ao lado. Eu não preciso necessariamente ter um contato visual para ver se é uma pessoa que está falando. Não. Só pela minha audição, só pelo meu ouvido que captou o som, né, eu já sei que tem uma pessoa falando. Mesma coisa, eu ouvi barulho de chuva. Eu não preciso ir lá fora ver se está chovendo para saber que está chovendo, né? Só pela minha audição eu já vou saber que está chovendo, entendeu? Isso é timbre. Timbre é a qualidade do som. É tudo que a gente ouve no nosso dia a dia, pela audição a gente sabe o que é um som, qual é o objeto que está emitindo aquele som. Ok? Vamos lá. Agora na questão de altura, aliás, questão de notas, né? Notas musicais. Todo mundo sabe, né? As notas musicais são 7 ao todo, né? A nota Dó, depois vem o Ré, depois a nota Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Ok, são 7 notas ao todo. Só que 7 notas é muito pouco para representar todo o som que a gente ouve no nosso dia a dia. É muito pouco, muito, né? Se formos comparar o som que a gente temos no nosso dia a dia, são muitos, né? Não são somente 7, sim são vários e vários sons. Então, isso aqui são os nomes que tem das notas, as figuras musicais. Mas tem muito mais do que 7 notas, tá? Mas aí fala, nossa, então, além das 7 notas, tem outro tipo de nome? Não, não tem. Quando você faz uma ordem de escala, né, quando você está numa nota grave, né, aquela altura que eu havia explicado, de grave e agudo, vamos imaginar que eu estou numa nota grave, e a nota grave que eu estou fazendo é nota Dó. Quando eu chego lá na nota mais aguda, que é a nota Si, se eu começar a continuar a subir fazendo uma escala, a partir do Si, eu vou repetir novamente o nome, tá? Olha só que interessante. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois repete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim por diante. Se eu for continuar subindo, fazendo notas ainda mais agudas, os nomes irão se repetir várias e várias vezes, tá? Mesma coisa descendo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mesma coisa, na hora que chegar no Dó, repete. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, pessoal, é assim que funciona a música. É como se fosse comparar os nomes de pessoas que encontramos, né? Meu nome é Everton, como vocês sabem, mas pode haver outros e outros Everton também no nosso dia a dia. Mesma coisa são as notas musicais, né? Existem nomes iguais, né? Vai haver notas de Dó que são graves e vai haver nomes de Dó que são agudos ou extremos agudos, tá? Então sempre vai se repetir os nomes, tá?
mas isso a gente vai estar explicando de uma forma mais clara para vocês entenderem a forma escrita musical nas próximas videoaulas. Pessoal, encerramos por aqui, né? Espero que gostem aí das explicações do vídeo. E estaremos aí no próximo conteúdo da videoaula. Valeu, galera. Bons estudos.